E a gente fala sobre esse assunto agora com o presidente do Sindifisco Nacional, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, Dão Real, participando ao vivo aqui do Poder Expresso, dividindo tela aqui comigo para quem nos acompanha. Seja bem-vindo, Dão Real. Muito boa tarde. Boa tarde, Jesus. É um prazer estar aí com você. Real, a gente sabe que o Sindifisco Nacional realiza de tempos em tempos aquele estudo pelo seu Departamento de Estudos Técnicos mostrando a defasagem do imposto de renda. Como deveria ser essa tabela do imposto de renda hoje, as respectivas alíquotas, para que tivéssemos um sistema mais justo de cobrança de imposto de renda para o cidadão, para o trabalhador brasileiro. E a gente vê aqui o Ministério da Fazenda dizendo que se a correção fosse implementada, não haveria dinheiro suficiente, custaria 100 bilhões, os cofres públicos não estão preparados para absorver esse impacto e eu quero saber se você concorda, se o Sindifisco concorda ou não com essa declaração. Bom, esse é um assunto realmente bastante polêmico, né? Desde 1996, houve uma grande mudança na legislação do imposto de renda da pessoa física. Primeiro, se isentou todos os lucros e dividendos distribuídos, que são as rendas mais típicas dos mais ricos. Então, os lucros e dividendos distribuídos passaram a ser isentos. Também a partir de 1996, a tabela deixou de ser corrigida adequadamente até os dias de hoje. Houve períodos de correção, ali nos anos 2006 até 2015, e depois ela ficou congelada, voltou a ser parcialmente corrigida em 2023 e 2024. O fato é que a tabela acumula uma perda até o final do ano de 2024 de 154%. O que significa dizer que a pessoa, o limite de isenção, que hoje é 2.800, como tu bem disseste, ele seria hoje em torno de 5.300 aproximadamente. E quem está pagando hoje 27,5% estaria na faixa de renda aproximadamente de 13 mil reais e não de 5 mil reais como está hoje. Ou seja, há sim uma defasagem na tabela que fez com que as pessoas com rendas mais baixas passassem a pagar mais impostos a cada ano. Por exemplo, quem ganha 7 mil reais está pagando mais de 600% a mais de imposto do que pagaria caso a tabela viesse sendo corrigida pela inflação todos os anos, desde 1996 até agora. Mas do outro lado, a gente tem, agora no final deste ano que passou, mais de 1 trilhão de reais distribuídos na forma de lucros e dividendos que não pagam impostos. Portanto, a opção de desonerar lucros e dividendos acabou sendo compensada com o deslocamento da tabela do imposto de renda para rendas cada vez mais baixas. É por isso que a correção hoje implicaria, sim, uma perda muito significativa de arrecadação. Está correto, é mais de 100 mil reais, 100 milhões, 100 bilhões de reais, que deixa de se arrecadar se fizer uma correção de 100% da defasagem histórica de 1996 até agora. Porque, na verdade, essa correção precisa vir acompanhada da retomada para dentro da tabela do imposto de renda daquelas rendas que saíram da tabela, por exemplo, lucros e dividendos. Não é possível, neste primeiro momento, fazer uma correção histórica, linear, desde 1996 até agora, sem colocar na tabela aquelas rendas que deixam de pagar imposto de renda e que saíram da tabela desde 1996, que são as rendas de lucros e dividendos. Só para ter uma ideia, hoje se distribui mais de 1 trilhão de lucros e dividendos isentos. 47% deste valor está nas mãos de apenas 0,01% da população. Ou seja, são exatamente os mais ricos que não pagam imposto de renda porque têm a sua renda isenta de imposto de renda. Se a gente cobrasse a mesma alíquota que se cobra do trabalhador dessas rendas isentas, a gente poderia arrecadar mais de 200 bilhões. E aí sim seria perfeitamente possível corrigir a tabela.
É possível corrigir a tabela desde que se volte a cobrar imposto de renda sobre os lucros e dividendos que são isentos. É possível. A questão toda é a possibilidade política. Vejam que o governo apresenta uma proposta hoje, muito bem-vinda, por sinal, que é de isentar os contribuintes que ganham até R$ 5.000, sem corrigir a tabela, reduzir um pouco o imposto de quem ganha até R$ 7.000, mas compensando esta perda de arrecadação, que seria de aproximadamente 25 bilhões, com uma tributação mínima daqueles que ganham altas rendas, ou seja, rendas acima de R$ 600.000 por ano. É uma medida inteligente, importante, muito bem-vinda, mas que poderia sim ser contemplada com uma pequena correção na tabela do imposto de renda. Se não é possível corrigir toda a defasagem histórica de 154%, seria sim possível corrigir pelo menos os últimos 3 anos de inflação, que seria em torno de 15%, 15% a 16%. Ou seja, uma correção de 15% a 16%, combinada com uma isenção de até 5 mil e com uma tributação mínima para quem ganha altas rendas, seria perfeitamente possível no próprio cenário e na correlação de forças políticas que existe hoje no Congresso Nacional. Dão Real, te convido a assistir comigo aqui a fala do secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Pinto, em que ele fala sobre essa dificuldade na correção da defasagem da tabela do imposto de renda. Acompanhe. E por que a gente fez assim ao invés de corrigir a tabela toda? A razão é muito simples. Corrigir a tabela toda ia custar mais de 100 bilhões de reais. A gente não tem condições, nesse momento, de fazer isso. Ao fazer dessa forma, a gente reduziu a conta significativamente para algo em torno de 25 bilhões de reais, que a gente consegue compensar com o imposto mínimo, que é a segunda perna do modelo que a gente propõe. Então, a gente observa, o Científico Nacional, ele defende uma tributação mais justa, se combater a chamada regressividade, né? O rico, como você trouxe para a gente, pagando pouco imposto, essa é a verdade, e o pobre pagando ali uma parcela considerável ali da sua remuneração mensal. E a gente sabe que também outro fundamento de uma tributação justa é a simplificação. Dentro disso a gente viu os parlamentares falando muito sobre simplificação, sobre tributação justa, combate à regressividade, no decorrer da tramitação da reforma tributária, agora nas regulamentações. E a gente vê o governo enviando essa proposta da isenção do imposto de renda, mas uma proposta de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais um pouco difícil de entender para o cidadão comum, não, porque a gente não está falando aqui de uma correção da tabela, não é a isenção para quem ganha até 5 mil reais por mês. É um cálculo que vai e volta e depois vem numa forma de cashback, que eu já conversei com vários especialistas no assunto, me esforço e ainda não consegui compreender 100% como vai funcionar essa tal isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais por mês. Isso não vai na contramão da simplificação que tanto se defende quando a gente fala de tributação justa aqui no país? Jesus, não, é boa pergunta. Veja, a proposta do governo, a gente não pode confundir a proposta do governo como sendo uma correção da tabela do imposto de renda. Ela não é. É uma proposta muito bem-vinda, mas ela tem que ser entendida como uma isenção para um determinado perfil de contribuintes. Os contribuintes que ganham até 5 mil reais, é como se eles recebessem de volta todo o imposto calculado. Se eles recebem de volta todo o imposto calculado, eles ficam isentos de pagar impostos. Mas a tabela do imposto de renda continua igual para quem ganha acima de 5 mil reais. Quem ganha até 5 mil reais calcula pela tabela o imposto e recebe de volta o valor do imposto calculado. Quem ganha 10 mil reais calcula o imposto pela tabela e paga o imposto devido. Quem ganha até 7 mil, de 5 até 7 mil, recebe parcialmente de volta o imposto calculado. É simplesmente assim, é uma devolução de imposto calculado para desonerar. O objetivo da proposta é desonerar os contribuintes que ganham até 5 mil reais e desonerar parcialmente os contribuintes que ganham até 7 mil reais,
mantendo intacta a mesma tabela do imposto de renda. Por que a correção da tabela produz uma perda arrecadatória muito maior? Porque a correção da tabela implica em corrigir a tabela para todos os contribuintes. Por exemplo, se eu elevo o limite de isenção para R$5.000, que seria o limite de isenção se a gente corrigisse toda a defasagem histórica, aí o contribuinte que ganha R$30.000 se beneficiaria também desse limite de isenção mais elevado. Os contribuintes que ganham R$60.000 também se beneficiariam, porque eles teriam uma parcela maior de rendimento isento. Por isso que o volume de arrecadação que se perde quando se corrige toda a tabela é muito maior, porque todos os contribuintes passam a pagar menos imposto de renda quando a gente corrige linearmente toda a tabela. O governo optou por esta medida por uma questão, me parece, muito de cálculo político. É óbvio que o desejável seria corrigir a tabela do imposto de renda. Se não for possível corrigir toda a tabela com toda a defasagem que se acumulou desde 1996, correções parciais da tabela poderiam ser bem-vindas. Só que toda a correção da tabela implica perda de arrecadação que precisa ser compensada em algum lugar. Uma das formas de compensar é passar a tributar as altas rendas, que são subtributadas de fato. Os contribuintes de altas rendas pagam alíquotas efetivas de imposto de renda muito menor do que os contribuintes de rendas mais baixas. Isto porque a maior parcela da renda dos contribuintes mais ricos é composta de rendas isentas. Por isso que a alíquota efetiva é mais baixa e por isso que acima de 20 salários mínimos, até o próprio imposto de renda é um imposto regressivo. Ou seja, ele cobra menos tributos quanto maior for a renda. O nosso maior problema do sistema tributário brasileiro talvez não seja a complexidade do sistema, que foi colocado como o verdadeiro problema. O maior problema, e a gente tem dito isso há muitos anos, é a regressividade. A regressividade, ela se produz de duas maneiras. Uma maneira é, eu tenho uma tributação sobre consumo muito elevada, uma tributação sobre renda muito baixa. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma tributação de renda regressiva, onde os mais ricos pagam menos proporcionalmente do que os mais pobres. Portanto, tanto pelo componente renda, quanto pelo componente exagerado peso dos tributos sobre o consumo, esses dois componentes juntos transformam o nosso sistema tributário num instrumento gerador de desigualdades sociais. É preciso corrigir, não há dúvida. Esta medida que o governo está apresentando, os motivos pelos quais o governo não avançou além de propor simplesmente uma desoneração das rendas baixas e uma oneração modesta das rendas mais elevadas, talvez se dê muito pelas contas políticas que o governo tem feito. O que nós defendemos, Sindifisco Nacional, é uma reforma mais ampla da tributação da renda, evidentemente considerando toda a conjuntura e toda a correlação de forças, mas seguindo a mesma lógica que o próprio governo está apresentando, o que nós temos defendido é o seguinte: uma desoneração total para quem ganha até R$5.000, uma correção de toda a tabela em 15% e uma oneração maior, com uma alíquota mínima de até 15% para quem ganha acima de 600 mil por ano. Portanto, um aumento na arrecadação para quem ganha mais, uma desoneração total para quem ganha até 5 mil, uma desoneração parcial para toda a tabela do imposto de renda, de tal forma que todos os trabalhadores pudessem pagar, a partir dessa reforma, um pouco menos de tributos e que isso possa ser compensado perfeitamente numa tributação um pouco mais elevada para o andar de cima. Nesse caso, da proposta que a gente tem trabalhado, não fica restrita em torno de 25 bilhões, como o projeto do governo. Ela chega em torno de 40 bilhões. Mas 40 bilhões é perfeitamente possível se compensar com uma tributação um pouquinho mais elevada, uma tributação mínima um pouquinho mais elevada para quem ganha altos rendimentos, por exemplo, quem ganha mais de 200 mil por mês. Se poderia pagar uma alíquota mínima
de 15%, né? É importante a gente ter em mente que a alíquota mínima ou a alíquota efetiva de um servidor público no Brasil, né, um servidor público que esteja acima da faixa de 27,5%, a alíquota efetiva já fica em torno de 15% a 20%. A alíquota efetiva. Portanto, estabelecer uma alíquota efetiva mínima de 15% não é nada assim tão exagerado ou que vai empobrecer os mais ricos do país. A linha que vocês defendem, há algum projeto já em tramitação no Congresso Nacional? Aliás, eu queria que você trouxesse para a gente algumas ideias de outros projetos que estão sendo discutidos ali e se, do ponto de vista comparativo, em tramitação, o que a gente tem de melhor é esse texto enviado pelo governo para o Congresso Nacional. Eu diria que o texto que tem mais viabilidade neste primeiro momento é o texto apresentado pela Receita Federal ou pelo governo federal neste momento. Não há a menor dúvida que este é um texto do ponto de vista de resistências políticas internas dentro do Congresso, ele talvez tenha menos resistência do que outros projetos um pouco mais ousados. Nós defendemos como projeto a revogação da isenção sobre lucros e dividendos distribuídos, inclusive sobre lucros e dividendos remetidos ao exterior. Essa legislação é de 1995, com efeitos a partir de 96. A revogação desta isenção já resolveria em grande parte a falta de recursos, né, financeiros, recursos tributários, mas também permitiria uma correção muito mais ampla da tabela do imposto de renda. A simples revogação, sem modificação das alíquotas, já permitiria conseguir uma correção da tabela do imposto de renda, talvez não integralmente desde 1996, mas pelo menos uns 10 anos de correção seria possível simplesmente revogando a isenção que foi concedida em 1995 e iniciou a sua vigência em 1996. Defendemos também, né, o imposto sobre grandes fortunas e defendemos uma série de medidas para viabilizar a própria fiscalização, ou seja, o fortalecimento da administração tributária, a alteração da legislação sobre os crimes tributários para se tornarem crimes de conduta e não crimes materiais de resultado. Ou seja, tem uma série de medidas que tenderiam e ajudariam a melhorar muito o sistema tributário brasileiro. Mas a gente entende também, neste momento, que a gente não tem uma correlação favorável no Congresso Nacional para esse tipo de projeto. Projetos de tributação mais progressiva. Veja que uma tributação mais progressiva da renda permitiria, inclusive, a gente poder reduzir a tributação sobre o consumo. Esta sim é uma tributação regressiva que onera a produção, dificulta o investimento, dificulta o desenvolvimento nacional. Uma tributação progressiva da renda seria um elemento, um instrumento extremamente importante, até mesmo para reativar a própria atividade econômica, sobretudo a atividade industrial. Infelizmente, a gente tem trabalhado dentro do espaço das possibilidades. Então, dentro do espaço das possibilidades políticas e técnicas, nós entendemos que esse projeto do governo, se tiver algum aperfeiçoamento no Congresso Nacional, no sentido de ter alguma correção na tabela, a gente já teria um projeto, pelo menos, extremamente favorável à distribuição de renda, extremamente favorável à atividade econômica. Vejam que quando se diz que tem uma perda de 25 bilhões no projeto do governo, ou que tem uma perda de 40 bilhões no projeto que o Sindifisco defende, a gente está dizendo que estaríamos injetando na atividade econômica 25 bilhões diretamente. Porque a gente está disponibilizando renda nas mãos de contribuintes e de pessoas com alta propensão a consumo. Ou seja, estamos injetando diretamente na atividade econômica esse recurso que estamos deixando de arrecadar. Evidentemente que isso tem um efeito extremamente virtuoso para a atividade econômica e se conta que este efeito vai promover, inclusive, aumento de arrecadação dos tributos sobre o consumo, porque aumenta o consumo, ou seja, a pessoa tem uma renda disponível que ela passa a utilizar esta renda no consumo de bens e serviços. Então,
A proposta que o Sindifisco defende é uma proposta muito simples, é uma revogação de uma isenção, são 2 artigos de uma lei de 1995 e, ao mesmo tempo, uma correção mais significativa da tabela. É muito simples, mas politicamente muito difícil de ser implementada. Então, neste momento que nós vivemos hoje, entendemos sim que a proposta apresentada pelo governo é uma proposta boa, ela precisa ser defendida, mas ela pode ser aperfeiçoada na tramitação parlamentar, né, no decurso da tramitação parlamentar, para beneficiar mais contribuintes, para corrigir mais faixas de renda faixas de renda que vêm sendo oneradas a cada ano, vêm sendo oneradas mais. Né? Congelamento da tabela do imposto de renda significa aumento de tributos a cada ano. Ou seja, cada ano estamos pagando mais tributos pelo simples congelamento da tabela. Então, se pudermos corrigir, ainda que parcialmente, toda a tabela, o que estamos propondo é corrigir pelo menos 3 anos de inflação, a gente já teria, né, um grande ganho do ponto de vista de distribuição de renda e, ao mesmo tempo, de equilíbrio na tributação da renda entre os mais ricos e os mais pobres. Dão Real Pereira dos Santos, presidente do Sindifisco Nacional, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Muito obrigado pela participação, pela reflexão, pelos esclarecimentos aqui no Poder Expresso. Satisfação enorme em revê-lo. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Jesus. Sempre à disposição. Grande abraço. Um abraço. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.